Bom estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade. Uma honra, uma alegria. Uma bênção, né? A verdade é só de você estar envolvido nesse ambiente de adoração, esse ambiente profético. O seu coração já se solta, né? Não sei se o seu sentimento é igual ao meu, mas o nosso coração já se solta. Algumas prisões, amarras ou coisas, alguns problemas, eles começam a desaparecer da sua cabeça, porque parece que Deus ele te pega e te arranca daquele negócio que estava querendo te consumir, te coloca na verdade dele, e aquilo ali, isso liberta de verdade, amém, queridos? Então é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui. Tomara que você também esteja aproveitando o máximo disso, né? Sou o pastor Éder, não sei se todo mundo me conhece. Sou amigo do bispo Williams, da bispa Fábia há uns 15 anos aí, para mais eu acredito, né? 16, né? Bastante tempo. Pastora Lu está aqui, minha esposa. Radassa e a Sara também está aqui. Sara, minha caçulinha. Levanta a mãozinha, Sarinha, assim, ó. Radassa, das minhas meninas, é a minha menina do meio, né? Levanta a mão, Radassa. Está aqui também. Pastora Lu está aqui. Levanta a mão, amor. Amém. Muito bom estar com vocês. Tem uns colegas aqui também, né? Acabei de ver. Manuela, João, pastora. Cadê o pastor? Trabalhando? Amém. Mas é muito bom estar com vocês aqui, amém, queridos? De verdade. Amados, eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês. Vou tentar ser breve. O bispo semana passada falou comigo. Eu falei, bispo, rapaz, o que está acontecendo na igreja? Que explosão de alegria que a gente tem acompanhado, que vocês estão vivendo aí, que... Eu perguntei para ele assim, cara, qual que é a palavra rema de vocês? Não foi, bispo? Ele falou, pastor, a palavra rema nossa é romper. Falei, caramba, Deus não erra, né? Deus não erra. Que bom, vocês vão ter que orar por mim no final. Vão ter que meter a mão na minha cabeça. Mas é muito, muito gostoso assistir. Se assistir é muito gostoso, imagina viver, pastora. Né? Imagina viver, imagina participar, imagina, sabe, estar envolvido com isso. Meu amado, eu tenho certeza que deve ser muito bom, né? Levanta as suas mãos e assim, obrigado, Jesus. Obrigado por essa alegria, obrigado por esse tempo, obrigado por essa bênção que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por ouvir as nossas orações e a fome do nosso coração. O Senhor é maravilhoso, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre manutenção nessa noite, né? Eu estou aí, acho que há uns 7 meses, 6 meses, mexendo lá na minha casa. E cada dia a gente mexe com uma coisa lá. Hoje foi dia de mexer um pouquinho na parte elétrica. Cara, que confusão. Que confusão. Meu irmão chegou e falou assim, pastor, você está mexendo aí? Eu falei, rapaz, se o YouTube ensinou direito, eu não vou pôr fogo em nada, né? Aqui, né? Aí ele falou, vixe. Mas você sabe que... Deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Eu acredito que comigo acontece assim, não sei com vocês também, se com vocês também, mas quando eu me converti, Deus, ele usava as coisas para pregar para mim. E era incrível, uma boa parte assim da minha vida profissional, eu trabalhei, minha família sempre foi muito envolvida com comércio, restaurante, padaria. Meu irmão tem um restaurante aqui na área 4, né? O outro tem outro restaurante em Guarulhos, eu já tive. Então, a gente sempre foi a família com essa parte aí do comércio. E quando eu me converti, eu lembro que
Deus usava as coisas para pregar para mim. Eu saía para comprar a salada de manhã, para fazer a comida, e Deus usava um alface para pregar para mim. Deus usava um galão de água para pregar para mim. E eu ficava ouvindo o Espírito Santo usar coisas para pregar para mim. Usava um chinelo para pregar para mim. E eu saía, quando eu voltava chorando. A pastora Lu falava assim: vixe, o que aconteceu? Eu falava para ela assim: Deus falou comigo. Ela falou: vixe, o homem ficou doido. Demorei para me converter. Quando converteu, ela falou assim: vixe, o que o senhor fez? Porque ele era doido antes de se converter. Aí agora ele continua um pouco mais doido. Mas, meu irmão, era muito forte, sabe? E isso, comigo, de maneira pessoal e particular, nunca parou. Sempre mexendo com algo, trabalhando algo, fazendo alguma coisa, sempre vinha uma mensagem de Deus assim, às vezes para mim, às vezes para um contexto completo, para mim e para a igreja, para mim e para a minha casa, às vezes apenas para mim, às vezes apenas para a igreja. Mas eu percebo assim, que Deus não para, sabe? Deus não para, cara. Deus, ele é incansável, principalmente quando ele quer tratar as pessoas que ele chamou, que ele escolheu, que ele derramou sobre elas o perdão. E eu também entendo que de tempos em tempos nós precisamos de uma manutenção. Sabe, como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, você às vezes como mãe, como pai, como pastor, como pastora, como líder, nós também precisamos de uma manutenção. E você pode às vezes olhar e falar assim: ufa, Deus está usando o pastor, tomara que ele fale que eu preciso de umas férias de 60 dias, e aí o meu bispo e a minha bispa vão me entender, que eu vou largar aquela célula, vou largar aqueles discípulos e vou desaparecer. Querido, não tem a ver com isso, sabe? Não tem a ver com isso. Porque eu também percebo que quanto mais eu mergulho naquilo que Deus me chamou para fazer, mais eu descanso e não me canso. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim: até os moços se cansam, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Você está entendendo? Você está entendendo? Né? Então é claro que nós precisamos de uma manutenção, mas como é que ela vai vir? Sempre esperando do alto, sempre confiando e esperando o Senhor. Agora, o que é manutenção? Vamos lá. É um conjunto de reparos, ajustes, consertos, coisas que são necessárias que sejam feitas. Então diga assim comigo: manutenção é um conjunto de reparo, ajuste, consertos que são necessários que sejam feitos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Sabe, a gente é brasileiro, e às vezes a gente espera para fazer a manutenção de um carro apenas quando ele... então você também é brasileiro. Às vezes a gente espera para fazer manutenção no carro quando o negócio está, sabe, já não está aguentando mais. O bichinho está quase olhando para você e falando: e aí, meu amigo, vai parar, vai arrumar ou vai esperar eu te deixar na mão? Então às vezes a gente demora para fazer manutenção de algo em coisas que nós conquistamos, seja em um bem material, um carro. Quanto tempo faz que você não faz a manutenção do seu carro? Quanto tempo faz que você não faz uma manutenção na sua casa? Pastor, como dá trabalho fazer manutenção no carro, como dá trabalho fazer manutenção na casa. Meu irmão, dá muito trabalho. Eu tenho que concordar com você. Fazer manutenção, seja no carro, seja na casa, seja em algo que você alcançou, conquistou, dá muito trabalho. Agora, imagina fazer uma manutenção na vida, querido. Sabe, às vezes o carro você cata e leva na oficina e paga, e o cara vai fazer isso para você. Na casa você contrata um profissional, um pedreiro, um pintor, um azulejista, você paga, ele vai fazer isso para você.
Mas na sua vida, querido, não tem ninguém que vai fazer isso para você. Sabia? Não tem ninguém, não tem como você contratar alguém, pagar e falar assim, ó. A manutenção externa, é claro, as irmãs gostam, né? E tem que fazer. Ou vamos ali no cabeleireiro, vamos ali fazer os cílios, vamos ali fazer a unha, vamos ali na podóloga, vamos ali em um spa. E é bom fazer também, porque isso é legal, a tua estima fica boa, né? Agora, tirando das coisas externas e olhando para o interno, não tem como pagar para fazer isso daí. Dentro de você, querido, a manutenção que precisa ser feita dentro de você, você vai ter que procurar, buscar no Senhor para que essa manutenção seja feita. Sabe, você vai ter que vasculhar e pedir para Deus, falar, Senhor, sabe, as coisas aqui dentro de mim, elas precisam mudar. As coisas aqui dentro de mim, elas estão ficando estranhas. O meu coração está esquisito. A minha fé está esquisita. Os meus pensamentos eles não estão legais. Senhor, eu tô percebendo que eu tô um pouco orgulhoso. Cara, se o carro dá trabalho, a casa dá trabalho, sabe, se coisas que são pagas dão trabalho, imagina você olhar para dentro de você e reconhecer que deve ser feito, sabe, uma manutenção dentro de você. Mudança dá trabalho, traz desconforto, querido. Já mudou de casa? Às vezes você mora numa casa de 2 cômodos, você vai para uma de 5, é uma alegria danada. Mas quando você começa a juntar as coisas para poder mudar, desmontar tudo, você fala, se eu tivesse dinheiro, eu largava tudo aqui, comprava tudo novo, só para não ter esse trabalho todo. Porque tudo isso traz um grande desconforto, dá trabalho. Mas, querido, é necessário, precisa ser feito. Precisa ser feito. Se não dá mofo, dá bicho, acumula aranha, acumula, sabe, sujeira, bolouro, e daqui a pouco o cheiro já não é legal, né? Começa, o que está escondidinho ou invisível, começa a ficar um pouco aparente. E se a gente demorar demais para fazer, é perigoso não ter jeito mais. Quem está me entendendo, diga amém. Então fala para o que está do seu lado, nós precisamos também fazer uma manutenção da nossa vida. Eu quero falar de 3 coisas aqui. 3 coisas, diga 3 coisas. Primeiro, a manutenção da nossa fé. O Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, ele disse assim, acho que é Mateus 24:12, 23:12, não lembro. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Estava falando de apostasia. Tá falando de uma fé que um dia, sabe, esteve no auge, mas ela ia ser amortecida, ela ia apagando. Porque é legal ser crente, é legal ser crente ativo, participar de tudo, mas a minha fé, ela precisa de manutenção. A sua fé precisa de manutenção, querido. Senão, as coisas desse mundo, a maldade desse mundo, está crescendo, está aumentando. Sabe, a corrupção, o pecado, coisas terríveis, eles só vão aumentando. E tudo isso é para mexer com a nossa fé. Há uma semana, quase 2 atrás, mataram um jovem nos Estados Unidos com um tiro. Um jovem que pregava a palavra. O jovem tinha 30 e poucos anos. Mas ele pregava muito a palavra, muito. E ele foi morto na frente de muitas pessoas. E a morte daquele rapaz mostra 2 coisas. A maldade tem aumentado. A maldade tem aumentado, querido. Sabe? Mas mostra também uma outra coisa. Ainda tem pessoas que, por fazerem a manutenção da sua fé, carregam uma chama viva dentro dos seus corações.
carrega algo vivo, poderoso dentro dos seus corações. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual turma você vai querer fazer parte? Sabe o que Paulo disse? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé, minha fé não morreu, minha fé não apagou, minha fé não foi pelo ralo não. Eu corri, preguei, vivi, sabe, eu tomei chicotado, eu fui açoitado, eu fui traído, mas a minha fé está aqui. Bate no teu peito e fala assim: a minha fé está aqui. Aleluia. Aleluia. É necessário, querido, sabe, fazer a manutenção da nossa fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, se o Bruno conseguir colocar, diz assim, ó: mas o meu justo viverá pela... Pronto. Está falando de hoje, de amanhã, ou mês que vem. Está falando de vida. Vida, a extensão da nossa vida. A extensão da nossa vida. Sabe, nós vamos precisar carregar a fé na extensão da nossa vida. Querido, seja no dia bom ou seja no dia ruim, vai fazer parte de toda a extensão da nossa vida. Se você viver 50 anos, 70, 80, 90 anos, que é o que eu desejo que você viva muito. Mas melhor do que viver muito, é viver muito com fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Olha a palavra. Olha a palavra. Então não retrocede na fé. O que é retroceder? Recuar. Recuar. É como se você, sabe, dissesse assim: eu pretendia subir a montanha, mas eu pretendia abrir a célula, mas eu pretendia fazer um evangelismo, mas, sabe, sempre carregado de coisas que vão fazer você retroceder, recuar. O meu justo virá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele, querido. Muitas coisas vão se levantar para fazer com que as pessoas da fé recuem, retrocedam. O versículo 39 diz assim, ó: levanta a sua mão direita. Você vai ter que... Dá para pôr, Bruno, aí? 10:39? Vamos ver. Hebreus 10:39. Porque isso aqui é um decreto. A gente tem que falar isso aqui. Não vai? Oh, Pai. Isso aqui é um decreto. Por mais que esteja difícil a sua vida de fé, os seus dias agora, tem algumas coisas que têm atacado a tua fé. Isso aqui é um decreto. Vou contar até 3, a gente vai ler isso aqui alto, amém? Amém? Vamos lá? Isso é um decreto para quem está fazendo a manutenção da fé. Não vai recuar na fé, amém, querido? Não vai retroceder na fé, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Aleluia! Amém? Fala assim: eu não sou daquele que recua, eu não sou daquele que retrocede. Amém? Eu sou daquele que crê e é salvo. Amém? Então uma manutenção que a gente precisa colocar na lista de prioridade é a manutenção da nossa fé. Pastor, como é que eu vou fazer a manutenção da minha fé? Você sabia que você saindo da sua casa, em uma quarta-feira à noite, colocando no seu coração: vou lá porque Deus vai falar comigo.
Você está fazendo a manutenção da sua fé. Você acredita em visão? Quem acredita em visão aqui? Cara, não era nem para me falar isso aqui agora. Mas a hora que o bispo, na hora do louvor, ele levantava a mão assim, ó, e eu falava assim, que isso, né? Esquisito isso, bispo. Quem entende melhor disso, depois você tenta explicar, cara. Porque eu via ele levantar a mão assim, eu via como... Não eram pessoas, mas pareciam pessoas celestiais, como se fossem anjos. Tricotando, trabalhando. E eu falei, beleza, vamos ver se ele vai levantar a mão de novo. Mas toda hora que ele levantava a mão, seja a direita ou a esquerda aqui, ó, a mesma coisa eu via. Anjos tricotando, trabalhando. E o Espírito Santo falava para mim, isso aqui é manutenção. Sabe, enquanto um pastor, alguém, um líder, um sacerdote, uma pessoa que crê, adora, levanta as mãos, profetiza, eu estou fazendo a manutenção na vida de vocês. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então você saiu de sua casa, querido, é mais do que vir no culto no meio de semana, entenda isso, tá? Não é uma agenda de uma igreja, é mais do que isso. É a manutenção da nossa fé. É a manutenção da sua fé. Quando você acorda de manhã e você tem esse hábito de fazer um devocional, aquilo ali é a manutenção da sua fé. Você está alimentando a sua fé. Ainda que você, durante o dia, compartilhe o que você recebeu com alguém, ali no seu emprego, no seu trabalho, com um grupo de pessoas, dos seus discípulos, da sua família. Primeiro, antes de tudo, você está fazendo a manutenção da sua fé. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso que a gente não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão disso. Se eu abrir mão da manutenção da minha fé, eu vou começar a ser do grupo da galera que retrocede, que recua. E tudo que Deus apresentar para mim, sabe, eu vou colocar o mais. Eu ia subir a montanha mais. Eu ia fazer o evangelismo mais. Eu tinha um projeto, um sonho de fazer tal coisa para Deus mais. Sempre essas outras coisas vão entrar na frente, querido, e te atrapalhar. Lembrei do encontro com Deus. Vocês fazem encontro com Deus? Fazem, né? Não sei se eu posso falar. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Levanta a mão. Quem ainda não foi e vai? Levanta a mão. A maioria foi, glória a Deus. Lá no encontro com Deus, tem uma parte lá que a gente fala assim que um homem tinha 2 cachorros, um branco e um preto. Lembra, bispo, disso aí? E ele montou uma rinha, e ele chamou os amigos, e eles começaram a fazer uma aposta em qual cachorro que ia ganhar. Aí, todo mundo, sabe, olhava, aparentemente via o cachorro preto um cachorro mais forte, porque naquela semana, antes de colocar os cachorros para brigar, ele deixava um dos cachorros com fome. E então ele ficava mais fraco, mais magro, e o outro tinha uma aparência mais forte, e todo mundo apostava. Uma semana, o cachorro preto estava mais forte, todo mundo apostava no cachorro, sabe, que aparentemente estava forte. Aí o homem ia lá e começava a alimentar o cachorro fraco, e deixava o outro com fome. Quando chegava no dia da briga, o que estava fraco perdia. Vocês estão me entendendo? Para a gente compreender o quê? Quem é que vai vencer essa guerra? Quem for mais alimentado. Quem for mais alimentado vai ficar mais forte e vai vencer. Assim, querido, quanto mais eu alimento a minha fé, mais forte, mais firme eu fico na fé. Quanto mais eu olho e reparo a minha fé, mais firme a minha fé vai ficar, mais forte eu vou ficar na fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, faça a manutenção da sua fé, meu irmão. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Seja sincero com você e com Deus. Como é que anda a sua fé? Pastor, eu não estou crendo em mais nada. Mas por quê? O que aconteceu quando aconteceu, né? O que aconteceu para chegar a isso? É tudo que o senhor está falando aí. Devocional eu não fazia. Fraco
quando apresentavam algo assim, para eu estar participando, eu sempre estava envolvido com outra coisa. Sempre tinha um rolê para fazer, a casa de um amigo para ir, é uma viagem para estar lá. Não é proibido na casa de amigo, depende também, né? O que esse amigo te ensina? Se não te ensina nada, é melhor não ir, né? Nós precisamos alimentar a nossa fé, fazer a manutenção da nossa fé. Posso ouvir um amém? Segundo, a manutenção do nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só, acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Querido, isso aqui está falando muito bem de valores, de padrões. Todo dia a gente é atacado, irmão. Todo dia você é atacado. Não adianta. Por mais que você seja um ótimo cristão, uma pessoa, sabe, muito bem resolvida, isso não quer dizer que você não vai ser atacado, sabia? Por mais que você seja santo, né, uma pessoa pura, isso não te livra de ataque, querido. Todo o tempo nós estamos sendo atacados. Todo o tempo você está assistindo alguma coisa, seus olhos estão voltados para alguma coisa, sabe, para de alguma maneira querer te contaminar, zoar você. Por isso que o Salomão disse, acima de tudo, irmão, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós precisamos fazer essa manutenção também. O Senhor Jesus, ele disse assim, pois aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual tem sido o seu tesouro? Qual tem sido a sua prioridade? Com que você tem dedicado mais o teu tempo? Sabe o que tem sido o seu tesouro? Ali está o teu coração, meu irmão. Ali está o teu coração. Apóstolo, olha, eu tenho esquecido de um monte de coisa, porque agora eu abri empresa e eu estou 100% focado naquilo ali. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque eu não posso ter empresa, não. Você deve ter empresa. Você deve ser, sabe, essa pessoa que rompe mesmo em nome de Jesus. Mas aquilo ali não pode ser o seu tesouro. Entendeu? Cada coisa deve estar no seu devido lugar, querido. Aquilo ali não pode ser o seu tesouro. Onde está o seu tesouro também está o seu coração. Já pensou, o seu coração está ali? Só ali? Só na empresa, nas metas que você tem que bater, naquilo que você tem que alcançar, no faturamento, sabe, no crescimento. Só a empresa vira um Deus o negócio, vira um Deus. Meu coração está 100% na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. Deve-se amar a esposa e os filhos, querido. Deve-se cuidar da família. A família é um bem precioso. Mas imagina você dedicar tudo ali e Deus não está mais ali. Davi disse, sabe o que? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não edificar a casa, quem está me entendendo? Por isso que quando Jesus foi questionado sobre o maior mandamento, ele falou assim, ame o Senhor teu Deus. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Ame o Senhor teu Deus. Coloca o seu coração nisso. Coloca o seu coração no Senhor, querido. Coloca a sua esperança nele. Olha para o seu coração, faz a manutenção dele, aonde é que ele está.
Aonde é que seu coração está? Quem está me entendendo? Pois dele depende toda a sua vida. Então nós precisamos rever os valores do nosso coração. Sabe, nós precisamos ver qual é a cultura que está querendo entrar dentro do nosso coração. Se são coisas diferentes do que está no coração de Deus, então também não serve para estar no meu coração, meu irmão. Não serve para estar no seu coração, querido. Se não cabe no coração do meu Senhor, também não tem espaço no meu, meu irmão. Também não tem lugar no meu. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro e último, a manutenção do chamado. Primeiro, manutenção da fé. Segundo, manutenção do coração. Terceiro, manutenção do chamado. Tem uma frase que é muito falada e é verdadeira. A salvação é de graça, mas o chamado, ser discípulo, vai custar tudo, querido. Salvação é de graça. E a gente confunde as coisas. Eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada. Opa, salvação é uma coisa e chamado é outra. Salvação não custa nada mesmo, mas chamado custa. Chamado custa. E sabe por que às vezes existe essa confusão dentro de você em relação ao chamado? Porque você não tem feito a manutenção dele. Salvação não custa nada mesmo não. Foi Jesus quem pagou o preço para a gente ser salvo. Quem está me entendendo? E aí agora pagou o preço para eu ser salvo. Me perdoe todos os meus pecados, sim ou não? E me convidou. O que é chamado? Bispo. É um convite. É um convite de Deus. É uma convocação divina, celestial. O Senhor nos salvou. Posso ouvir um amém por isso? Nosso nome está escrito no livro da vida. Meu Deus. Mas também Ele me convidou para andar com Ele, para ser dele, para estar debaixo dessa mesma missão que Ele começou aqui na terra, querido, e ser continuidade disso. Isso vai custar. Salvação não, mas chamado vai custar. Chamado vai custar alguma coisa. Posso ouvir um amém? Em alguns momentos da nossa vida vai custar tudo. A gente vai ter que abrir mão daquela festinha, vai ter que abrir mão de um rolê. Isso não pode, querido, de maneira nenhuma machucar você. De maneira nenhuma. Deixa eu fazer a pergunta para vocês que eu fiz no meu discipulado dessa semana. O Vitor Hugo está aí, meu discípulo, ele é Daiane. Ele sabe que o negócio lá, chicote estrala. Depois eles brincam e tal, mas tem hora que o pau fecha lá no discipulado lá, viu? Né, Vitor? E eu perguntei para eles assim: você lembra como que era a sua vida antes de Jesus? No sentido assim, que ser humano que você era antes de Jesus? Estou falando de coisas, pastor, eu era ladrão, tinha isso, tinha aquilo, eu fazia essa loucura. Estou falando que ser humano que você era antes de Cristo. Eu posso responder? A gente não era ser humano nenhum, querido. Era uma vida vazia, meu irmão. Sem sentido, sem significado. Nós buscávamos alegria ou prazer em coisas. Era uma fome por coisas, atrás de coisas que não podiam matar a nossa fome, porque só quem poderia saciar aquilo que a gente buscava era o Senhor. A gente não sabia disso. Então nós não éramos seres humanos nenhum. Sabe, aí Jesus vem e no meio de toda a tribulação que era a nossa vida, Ele vem e nos encontra no meio do caminho. Nos salva, nos perdoa e nos chama. Nos convida para andar com Ele, né? E aí o tempo passa para todo mundo, sim ou não? E é perigoso, depois de 10, 5, 15, 20 anos, não sei quanto tempo você está no Senhor, você ter perdido o prazer pelo teu chamado, querido.
ter perdido a alegria do chamado. Coisa que você amou lá no começo. Coisa que você se apaixonou lá no começo. Nós precisamos fazer uma manutenção do chamado. 2 Coríntios capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó: conheço um homem que há 14 anos, olha só, hein? Não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. Esse homem foi arrebatado e levado ao paraíso e ouviu coisas que não é lícito para um homem proferir. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo. Sabe o que Paulo está fazendo quando ele está falando isso para a igreja? Ele está fazendo a manutenção do chamado dele. Ele está lembrando quem ele era, o que ele fazia e o que o Senhor fez na vida dele há 14 anos atrás. Sabe o que ele está fazendo? A manutenção do chamado. Nesse homem me gloriarei. Sabe, eu continuo apaixonado pelo convite que foi feito para mim. Eu continuo apaixonado por fazer parte disso. Eu continuo apaixonado, que honra é, sabe, ser a continuidade dessa missão, sabe, desse reino de Deus aqui na terra. Lembra quem você era antes de Cristo, querido? E quando Ele te chamou, quando Ele te convidou, e volte a se apaixonar por isso, meu irmão. Volte a se apaixonar por isso. Volte a se apaixonar por esse chamado. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Vou ler aqui para vocês, para a gente encerrar. Isso aqui também é uma manutenção, viu? Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? Sabe o que isso aqui está falando? O contexto final vai falar que assim é o céu quando um pecador se arrepende. Mas também está falando de algo de valor que foi perdido. Mas quem perdeu não aceitou perder. Não aceitou perder. Procurou, limpou, fez manutenção até achar. De novo. Sabe? Então nessa noite faça uma manutenção do seu chamado. Se a chama que existia em você no começo, sabe, deu uma apagada, deu uma abafada. Ô apóstolo, eu fui traído, fui deixado, meu irmão. Nosso principal chamado é ser discípulo do Senhor. É o principal chamado. Eu não sei para que eu fui chamado. Se é para cantar, se é para dançar, se é para pregar. O principal chamado, isso é a função, é o que a gente se exerce depois do chamado. O chamado vem na frente daquilo que eu vou exercer. Primeiro vem o chamado. Então, nosso principal chamado é ser discípulo. Não, meu principal chamado é ser filho. Ser filho é a sua essência. Chamado é ser discípulo. Sabe? E como discípulo, por causa de coisas que acontecem na vida de um discípulo, nós começamos a perder, sabe, a graça, o prazer pelo nosso chamado. Sabe o que melhorou meu chamado? Ser traído melhorou meu chamado, querido. Porque quando eu fui traído pelas pessoas, eu fui mais amado ainda por Deus. E eu não sou discípulo de Jesus. Fui mais amado ainda por Jesus. Então foi sendo discípulo, foi nesse chamado, sendo discípulo, que a gente passou por aperto. Teve que abrir mão de algumas coisas. Mas também foi sendo discípulo que a gente foi honrado, foi abençoado. Outras portas vieram, queridos. Então, se coisas aconteceram na sua vida que tem feito a chama do chamado se apagar, faz igual aquela mulher. A dracma, o valor do chamado se perdeu. Começa a varrer, começa a procurar, sabe?
Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz, pastores? Os dons e o chamado são irrevogáveis. Irrevogáveis. Será que Deus me quer? Meu irmão, uma vez que Ele te convidou, Ele não põe para você para fora não, querido. Os dons e os chamados são irrevogáveis. Mas eu abandonei, eu deixei, então faz igual a mulher. Varre, procura, caça, encontra e volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Faça a manutenção do chamado. Volte a ser discípulo. Ô pastor, mas doeu. Queridos, se não doesse, você não é gente. Você é um robô. Claro que vai doer. E é bom que doa. Porque também nós vamos descobrir o que está lá dentro de nós. Se é para Jesus ou se é para nós. Né? Quem está me entendendo? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: eu conheço um homem. Quanto tempo faz que você se converteu? Fala para ele assim: aqui há. Fala quantos anos tem que você se converteu. Fala para ele assim: se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, porque foi uma experiência louca. Deus me mostrou coisas doidas naquele dia. Fala assim: é nessa pessoa que eu vou me gloriar. É nesse chamado que eu vou, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.